Galera, métodos contraceptivos ou métodos anticoncepcionais são sinônimos. É que hoje o termo contraceptivo é mais usado, mas anticoncepcional não está errado e também pode aparecer, tá? Os métodos contraceptivos ou métodos anticoncepcionais são métodos que vão evitar uma gravidez indesejada. Essa é a definição. É um método para evitar a gravidez. Se ele também vai proteger contra IST ou tal, isso é uma outra situação. Mas a função do método contraceptivo é evitar uma gravidez indesejada. Ponto. Tá? A gente vai ter, né, nos métodos contraceptivos, os mais famosos estão, né, dançando aqui pra gente, a camisinha e a pílula. Esses são os mais famosos, né? Porém, a gente tem uma série de outros métodos, alguns que vocês conhecem, claro, e outros que eu quero mostrar aqui para vocês que talvez vocês não conheçam e até, né, quem sabe, numa eventualidade aí, seja um método que você pode adotar, alguns métodos bem novos e tal, e que são bem interessantes, tá? Vamos lá. Gente, primeiro a gente faz uma classificação dos métodos contraceptivos. A gente vai classificar eles em reversíveis e irreversíveis. Só um detalhe para o seguinte, esse termo irreversível, ele não é um termo imutável, tá? Porque assim, o que a gente vai chamar aqui de método irreversível, em algumas situações pode ser, né, eles podem ser reversíveis, mas numa situação muito específica a gente vai falar sobre isso. Então, como é que a gente pode definir o que é um método reversível, o que é um método irreversível? Basicamente assim, ó, um método reversível é assim, parei de usar, estou apto a engravidar. Tá? Seja esse método, né, usado pela mulher, né, seja esse método usado pelo sexo biológico feminino ou pelo sexo biológico masculino, tá? Mas a gente está pensando no casal, né? Porque para a reprodução tem que haver o casal, né? Então, o método reversível é aquele que, assim, parou de usar, está apto a engravidar. Já no método irreversível, né, não é assim simples. A reversão, né, apesar do termo irreversível, uma eventual reversão, né, vai depender de aspectos muito específicos. A gente já vai entender isso aqui, tá? Então a gente vai dividir em reversíveis, que parou de usar já está apto a engravidar, e irreversível, que geralmente não dá para reverter, mas em situações muito específicas, eventualmente uma outra situação dá para reverter esse irreversível, tá? Os reversíveis são classificados em naturais e não naturais. Naturais são aqueles que você não usa nenhum dispositivo estranho, né? Nenhum dispositivo artificial. Você vai usar o conhecimento do organismo para evitar uma gravidez. Já os métodos não naturais, também chamados de artificiais, você vai usar um dispositivo artificial, tá? E a gente vai classificá-los também. Dentro desses métodos reversíveis não naturais ou artificiais, a gente tem os métodos mecânicos, que também podem ser chamados, gente, de métodos de barreira, tá? Chamar de método mecânico ou método de barreira é a mesma coisa. Mecânicos ou de barreira, tá? E aí tem os métodos químicos. Os métodos mecânicos, eles são barreiras físicas, mecânicas, que impedem a fecundação. Não deixam o espermatozoide encontrar o ovócito lá, o óvulo, né? Já os métodos químicos são métodos que usam substâncias químicas para, primeiro, evitar uma ovulação, ou eles evitam a ovulação. Segundo, para matar ou prejudicar os espermatozoides. Terceiro, muito específico e ainda não utilizado na população, mas em testes, que é uma substância química para evitar a fabricação de espermatozoides. Tá? Então, você tem métodos químicos que podem evitar uma ovulação, evitar a formação do óvulo e a posterior ovulação. Então, esses são os mais comuns. Tem método que vai prejudicar ou matar espermatozoides. Tem método que vai evitar a formação de espermatozoide e excitação em fase de testes. Tá bem? Então, que seria a pílula masculina, né? A gente já ouviu falar disso, né? A pílula masculina, ela foi testada, não deu muito certo, eles estão voltados para a fase de testes, né? Então tá, essa é a classificação dos métodos contraceptivos, tá, galera? Os métodos irreversíveis, a gente vai, lembra, dividimos em reversíveis e irreversíveis. Vamos começar com os irreversíveis, tá? Quais são os dois métodos irreversíveis que a gente conhece, os mais comuns, os que aparecem para a gente no vestibular? Tá? O primeiro chama laqueadura das tubas
uterinas, tá? Na laqueadura, no que consiste, né? Lembra, na fecundação, o espermatozoide foi depositado aqui no canal vaginal, ele vai subir aqui a vagina, o colo do útero, o útero, e vai encontrar o óvulo aqui, ó. Lembra da ampola? Nessa região aqui, né? Que é a ampola, né, da tuba uterina. Então, o que é a laqueadura? Gente, é um corte, né? É um corte na tuba uterina. Então eles cortam e fazem um ponto aqui, dão um ponto aqui para não ficar a parada não ficar solta, não ficar saindo aqui uma secreção e tal. Então eles dão um pontinho aqui, um pontinho aqui, pontinho aqui, pontinho aqui. Isso é a laqueadura. Alguns autores chamam de ligadura de tubas uterinas, tá? Mas na verdade, né, porque eles fecham ali, né? Mas hoje o termo mais comum é laqueadura mesmo, tá? O que ela vai fazer? Vai impedir o encontro do espermatozoide com o óvulo. Lembrando que é o seguinte, pessoal, eu continuo tendo aqui nessa mulher que sofreu laqueadura, ela continua tendo normalmente o lançamento dos hormônios na corrente sanguínea. Porque uma coisa, né, é o ovário trabalhando na parte endócrina, lançando aqui para a corrente sanguínea, para o sangue. Outra coisa é o óvulo indo para a tuba uterina. Então, a parte endócrina do ovário não é comprometida, ok? Então, isso é a laqueadura de tuba uterina. A mulher continua tendo todo o ciclo menstrual normal, só que ela não tem como ter fecundação. Só isso, tá? Bom, outra forma de método irreversível agora no homem é a famosa vasectomia, né? Que eles vão cortar o quê? Os vasos deferentes, os canais deferentes. Então, se faz uma incisão, né? Aqui, ó, nesta região da bolsa escrotal, bem na parte de cima, né? E se corta os dois vasos deferentes que estão saindo do epidídimo, corta aqui e corta aqui. Lembrando que este homem que sofreu, né, a vasectomia, ele continua tendo toda a parte hormonal dele normal, porque a parte hormonal onde o testículo joga os hormônios para a corrente sanguínea continua funcionando, né? Esse homem continua tendo ejaculação, lembra que a gente já falou disso na aula passada, que é aqui, ó, vesícula seminal, produz o líquido seminal, a próstata produz o líquido prostático, e vai juntar os dois aqui e vai formar o esperma ou o sêmen. Continua tendo ejaculação, só que a ejaculação dele não tem mais os espermatozoides, então ele foi esterilizado. Então esses são os métodos irreversíveis. A laqueadura nas mulheres, a vasectomia nos homens. Pessoal, existe ainda uma situação de castração química, tá? A castração química, ela, uma época, isso há uns, sei lá, 3, 4 anos atrás, as pessoas começaram a falar disso. Para estuprador, castração química e tal. O que seria a castração química? Eles jogam num homem, né, andrógenos. Perdão, num homem, inibidores de andrógenos. Andrógenos são os hormônios sexuais masculinos. A testosterona é um andrógeno, entre outros, que a gente tem, né? Eles jogam inibidores de andrógeno. Eles vão jogar substâncias, eles vão injetar nesse homem substâncias que impedem a formação de andrógenos, impedem a formação de testosterona e outros andrógenos. Esse homem, ele costuma perder a libido sexual, tá? Ele não vai mais conseguir ter libido sexual. Só que, na verdade, cara, e aí entrando num outro assunto que não tem nada a ver com biologia diretamente, né? Já está mais do que provado que o estupro não tem a ver exatamente com sexo, tem a ver com dominação e tal, tem toda uma situação de pessoas impotentes que, por serem impotentes, são estupradores, né, usam ali materiais e tal para violentar uma mulher. Então, essa castração química, ela não é uma parada realmente eficiente. O mundo já mostrou todas as vezes que tentou usar isso como um impeditivo para estupros e não funcionou. A situação é outra, né? Tem que ter, né, crimes sexuais têm que ser punidos com mais severidade e tal, mas não a questão da castração química, né? Mas essa questão de castração química ela ficou muito famosa no mundo, gente, porque vários países, principalmente da Europa, no final do século XX, perdão, final do século XIX, começo do século XX, tinham uma política de castração química de homossexuais. Isso é contado num filme que vocês, não sei se já viram, mas se não viram, vejam, tá? Chamado O Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing, que é simplesmente o cara que inventou o computador, né? Ele inventou o computador para combater o nazismo na Segunda Guerra.
Então, um cara sensacional, um das mentes mais brilhantes que o planeta já teve, e que ele era, assumidamente, ele tinha dois problemas para a sociedade da época. Ele era assumidamente ateu e assumidamente homossexual. E ele, então, teve, tu vê, ele salvou o planeta, né, dos nazistas, porque o código que ele desenvolveu ali, né, é que conseguia fazer os aliados preverem os ataques nazistas e acabaram, né, com a parada, estavam um passo à frente, e mesmo assim ele foi condenado a ficar em casa, ele não podia mais sair de casa, uma prisão domiciliar, e fazendo uma castração química, ele tinha que, né, compulsoriamente, eles injetavam nele um hormônio lá para castrar quimicamente, isso causava um monte de efeitos colaterais nele e tal, e ele acabou, né, se matando por conta disso, né? Então, uma parada muito, muito triste, né? Então, essa história de castração química tem toda uma cascata de efeitos colaterais que isso causa, né? É muito absurdo, assim, tá? Existe castração química de mulher também, tá? Mas aí por outras situações, mas, cara, é tão nocivo para o organismo que nem é mais utilizado. Tanto que, para cães, né, se fala muito, a castração de cão macho é muito simples, né, cara? Eles vão ali e cortam os testículos, é muito simples de ser feito. Agora, a castração de fêmea já é mais complicada, tem que abrir o abdômen, tirar ali, né, ovário, útero e tal, e preencher esse espaço com outro tecido, é uma parada um pouquinho mais complicada. E aí se fala em castração química para cães, mas também, né, para fêmeas, né, mas também não é indicado. Tá? Os veterinários mais experientes aí, a galera mais confiável não indica. Bom, falamos dos métodos irreversíveis. Vamos para os métodos reversíveis agora, tá? Dentro dos métodos reversíveis, a gente tem os naturais e os não naturais. Os naturais são métodos que se baseiam no conhecimento do período fértil da mulher, tá? Ou então na abstenção de relações sexuais, de não ter, né, relações sexuais, seja neste período, ou seja, né, em qualquer situação, né? A abstenção é um método contraceptivo, né, gente? Aliás, é o método mais seguro que existe, né? Não fazer sexo é o método contraceptivo mais seguro que existe. São menos eficazes que os métodos não naturais, com exceção da abstenção. Esse é o 100% seguro, né? Os métodos não naturais, que são também conhecidos como artificiais, são métodos que impedem a fecundação através de uma utilização de dispositivos adequados, né? Como uma camisinha, como um diafragma, que a gente vai falar aqui, como um DIU, ou então através de substâncias. Então, métodos mecânicos ou de barreira, dispositivos, métodos químicos, né? São que usam substâncias químicas. E a gente vai ver quais são essas substâncias, beleza? Então, essa é a diferença dos métodos naturais e os não naturais. A gente vai começar falando dos naturais, tá, pessoal? O primeiro é o método do calendário de Ogino Knaus, tá? Ogino Knaus. Esse método tenta determinar o período fértil da mulher conhecendo a data da próxima menstruação. Pessoal, é a famosa tabelinha. E mesmo na tabelinha, tem variações. Tem autor que diz uma coisa, tem autor que diz outra. Eu vou falar para vocês da determinação de período fértil proposta, né, por esses dois pesquisadores, o Ogino e o Knaus, né, um japonês, um alemão, que trabalharam junto nisso. Beleza? Olha só, o Ogino Knaus, o método Ogino Knaus, ele vai prever de uma forma. Tem variações, tu pode achar, né, outras maneiras de ver a tabelinha, mas a gente vai tentar ser didático aqui, falar daquilo que costuma cair no vestibular, né, quando fala de tabelinha. Então, olha só. Você considera que uma mulher tem um período fértil, um ciclo menstrual, né, um período fértil, não, um ciclo menstrual de 28 dias, que essa mulher menstrua a cada 28 dias. Meninas, né, o nosso público aqui do Biológico é majoritariamente feminino, né, Zé? Estamos só eu e tu aqui de novo. Meninas sabem que não é bem assim, né? Então isso aqui é uma padronização, né, gente? É muito raro que mulheres, principalmente mulheres mais novas como vocês, né, tenham um ciclo menstrual regular. A cada 28 dias certinho, né, menstrua, ou a cada, né, 26 dias menstrua, a cada 30 dias menstrua, a cada 22 dias menstrua, né? Independente de qual é o tamanho do ciclo, é muito raro que mulheres, né, principalmente antes dos seus 24, 25, 26 anos, muito raro que mulheres antes dessa idade tenham um ciclo regular.
Até depois dessa idade não é uma coisa tão comum assim, mas é muito raro, né, que antes disso tenha um ciclo regular. A não ser que você tome pílula. Se você toma pílula, aí a pílula vai regular artificialmente o teu ciclo, a gente vai falar disso aqui já já, né, quando falar de pílula, certo? Mas então, vamos supor que uma mulher tem um ciclo menstrual regular de 28 dias. A gente, o início do ciclo, galera, o início do ciclo é o dia que vem a menstruação. A menstruação chegou, começou a vir o fluxo menstrual, esse é o primeiro dia do ciclo, tá? Aí vai ter um ciclo aqui de 28 dias. Ok. Beleza? Olha só. Se ela menstruou no dia 1º, vamos facilitar a vida do professor aqui, né, com a matemática, o ciclo dela vai acabar no dia 28. Ok? O que vai acontecer? O meio do ciclo é o que você imagina que seja o período da ovulação. Se ela menstruou dia 1º e o ciclo é de 28 dias, o meio do ciclo é dia 14. Tá? Você dá um período fértil de mais ou menos 3 dias para trás, 3 dias para frente. Por quê? O óvulo pode ficar viável por até 48 horas. Normalmente, um óvulo fica viável entre 12 a 24 horas. Viável assim, ele foi, né? Aconteceu a ovulação, ele foi para a tuboterina, então lá na tuboterina ele pode, né, entre 12 e 24 horas ainda estar apto a receber um espermatozoide. Eventualmente, ele pode ficar até 48 horas, mas normalmente é de 12 a 24 horas, tá? Mas ele pode ficar até 48 horas viável. Um espermatozoide depositado no corpo feminino, ele geralmente tem um período de vida ali de 12 horas. Ele vai viver 12 horas dentro do organismo da mulher. Porém, ele pode viver até 72 horas, ou seja, são 3 dias. Por isso, você dá uma margem, né? Se dia 14 é o dia da ovulação, é o meio do ciclo dia da ovulação, dá uma margem de 3 dias para trás, 3 para frente. Então, essa mulher, se ela menstruou dia 1º, ela vai estar fértil do dia 11 ao dia 17. Tá? Então, você tem que, neste período aqui, do dia 11 ao 17, né, ou se abster de relações sexuais, ou usar outro método contraceptivo, porque nesse período a mulher está fértil. É o que está mostrando aqui, né, gente, nesse calendáriozinho para vocês. A menstruou dia 1º, aí o que está em rosinha é, em teoria, os dias que tem fluxo menstrual, que a mulher está menstruando, e aí o que está em verde aqui é o período fértil, né? Ele está dando aqui 2 para trás, 2,5 para trás, 2 para frente, então vai variar, mas aí a gente arredonda para 3, tá? Tem autor que vai falar que é 4 para trás, 4 para frente, que o espermatozoide pode ficar viável até, né, 4 dias e tal, mas é tudo muito de autor para autor. O padrão para o vestibular é 3 para trás, 3 para frente, tá bom, gente? Então aqui, ó. Marquinhos, pô, mas não tem como, né, se a mulher menstrua dia 1º, essa ovulação acontecer não no dia 14, mas em outro momento. Então, gente, é claro que tem. Né? É claro que tem, porque a gente viu que o sistema endócrino influencia isso aqui. E a gente tem 2 hormônios hipofisários que estão diretamente ligados ao sistema nervoso, o LH e o FSH. Então, alterações de comportamento, estresse, né, ansiedade, tudo isso pode alterar isso aqui, cara. Pode alterar. A ovulação pode ir para trás do dia 14, para frente do dia 14, então não é um método seguro, né, gente? Tu não deve usar isso aqui como método contraceptivo seguro. É um método que existe, é bom vocês saberem que existe, mas na prática, né, no dia a dia, não é um método que deve ser utilizado, tá bem? Beleza. O método da temperatura. Pessoal, esse método, ele se baseia na medição da temperatura retal. Tá? Porque assim, a gente mede a temperatura como? Ah, bota aqui o termômetro embaixo do braço, né, na axila. Não é muito precisa essa medição. Tem gente que coloca na boca, né? Tem termômetro usado na boca. Também não é uma parada tão precisa assim. Então, a medição de temperatura mais precisa é a temperatura retal. Né? Se faz com cães assim, né? Quando se fizer temperatura de cachorro, é no ânus, né? Então, é a medição de temperatura mais precisa para a gente. Aí, no que consiste essa história da medição de temperatura como método contraceptivo? A literatura na fisiologia humana diz que, via de regra, salvo algumas exceções, mulheres, quando estão no período de ovulação, no período ovulatório do ciclo, lembra que é o período fértil? Tá? Quando estão no período ovulatório,
essas mulheres tendem a ter um aumento de mais ou menos, tá? Pode chegar até 1 grau de temperatura corporal média, tá? Pode chegar até 1 grau. Décimos aí, 0,7, 0,8 até 1 grau de temperatura. Eventualmente até 1,5, dependendo da mulher, mas geralmente 1 grau, tá? O que acontece? A mulher precisa conhecer a sua temperatura média, porque a gente fala, a temperatura do humano é 36,5 graus, 37 graus. Cara, isso varia de uma pessoa para outra também, tá? A minha temperatura, gente, tá? Ela raramente passa de 35 graus. É muito raro. 35 graus e meio, às vezes. Isso, né, medindo a temperatura nas extremidades, né? Axila, aquela com a pistolinha na testa agora, né? Que a gente entra no mercado aí, sempre tem, nas paradas e tal. Então, raramente passa de 35,5, cara, né? Então, a temperatura média dos humanos, 36 graus e meio, mas isso varia de uma pessoa para outra. Então, a mulher precisa conhecer a temperatura média dela para saber quando ela está fértil e quando ela não está fértil. Como é que ela faz isso? Durante 6 meses, ela precisa, ao acordar, a primeira coisa que ela faz é medir a temperatura retal. Durante 6 meses. Ela vai anotando. Ó, tal dia eu tô com 36,5, tal dia eu tô com 36,5. Tá, tá, tá. Aí, pô, teve lá 5, 6 dias do meu mês que fiquei com 37,2, entendeu? Aumentou lá um pouquinho. Aí, beleza, depois voltou 36,5. Quando ela faz isso durante 6 meses, ela sabe que quando ela está fértil, a temperatura dela vai 37,2 e quando ela não está fértil, é 36,5. E aí, para poder usar isso como método contraceptivo, ela tem que continuar todo dia, né? Quando acorda, que é um momento ali onde não tem nada variando a tua temperatura, nada levando a variação da tua temperatura. Quando acorda, mede a temperatura, hoje 36 graus e meio. Beleza, hoje não tô fértil. 37,2, hoje não rola, tô fértil. Vocês entenderam? Não é um método muito prático, né? Porque tem que ficar todo dia medindo. Primeiro, durante 6 meses tem que medir sem usar como método, porque tu tem que conhecer teu corpo primeiro. E depois, para poder usar, tem que medir a temperatura diariamente. Ou pelo menos, né? Nos dias em que existe a possibilidade de uma relação. E aí outra coisa, né, gente? Essa variação de temperatura, a temperatura do teu corpo pode aumentar ou diminuir por outro motivo. Então pode acontecer que tu medir a temperatura está com 36,2, mas é que tá com uma pequena infecção que tu nem sabe, nem está em outro sintoma. Né? Ou então, tu mede a temperatura está 36,5, só que tu está fértil, alguma coisa fez o teu sistema, né, imunológico liberar calor ali. Então, não é uma parada muito eficiente. Tá, pessoal? Outro método é o método de Billings, ou o método do muco cervical. Tá? Cervix, lembra o que é o cervix? É o buraquinho do colo do útero que comunica com o útero. Dali do cervix sai uma secreção. Além de ter no canal vaginal a secreção lá das glândulas de Bartolin, que é a lubrificação do canal vaginal para permitir penetração e tal, tem uma secreção que sai do cervix, do buraquinho ali, né, do colo do útero. E esse muco cervical, ele tem uma consistência. Dizem que, né, quando a mulher está fértil, esse muco fica mais viscoso, mais denso, tá? Só que, claro, que essa consistência do muco varia também de uma mulher para outra, tá? Então, a mulher tem que, durante 6 meses, para ter uma certa segurança, acordar, a primeira coisa que ela faz é colocar lá o dedo no canal vaginal, alcançar lá o cérvix, tirar um pouco da secreção e ver essa secreção, como é que ela tá? E aí, ela vai ver, essa aqui é a consistência da secreção quando eu não tô fértil, essa aqui é quando eu tô fértil. Né, naquele período lá que fica lá 5, 6 dias diferente, né, a secreção. Só que também, né, gente, outra coisa, não é seguro, além de não ser muito prático, né, não é seguro porque você não tem certeza se outras coisas não podem ter alterado a consistência do muco cervical, tá bom? Aí nós temos o famoso coito interrompido, né? O coito interrompido é o famoso goza fora, né, gente? O famoso goza fora. Esse método, o homem, né? Nesse método, o homem retira o pênis do canal vaginal antes da ejaculação, tá? A eficácia é baixa. Aí, olha só, eu tenho que colocar isso aqui para vocês, dizendo o seguinte, ó. A eficácia é baixa, dado que nas gotas do líquido pré-ejaculatório, lembra lá do líquido pré-ejaculatório da glândula de Cooper, que limpa o canal da uretra? Pode aparecer espermatozoides, tá? Pessoal, eu sou obrigado a colocar isso aqui no slide para vocês, porque a literatura
do ensino médio ainda acredita nisso, ainda cobra isso. Mas a chance disso acontecer é muito pequena. A chance de engravidar, uma menina engravidar, porque no líquido pré-ejaculatório ficaram, e saiu um ou outro espermatozoide perdido no canal, cara, o homem libera, em média, numa ejaculação, de 100 a 200 milhões de espermatozoides, e vão chegar ali de 10 a 50 mil, no máximo, lá no óvulo. Então, se tu tiver ali algumas dezenas ou centenas de espermatozoides no canal da uretra, que aí vão ser levados pelo líquido pré-ejaculatório, e aí esses espermatozoides já expostos ali, a acidez da urina e tal, a chance desses espermatozoides conseguirem alcançar o óvulo e fecundar o óvulo é infamamente baixa. Hoje em dia, a maioria dos autores até considera que isso não é possível, apesar de autores mais antigos, como são cobrados vestibulares, considerar que é possível. Então, assim, o coito interrompido é seguro? Não é, não é. Mas não porque, né, não é o principal ponto não é esse de porque tem espermatozoides no líquido pré-ejaculatório, não é isso. É porque, olha só, gente, normalmente, né, a ejaculação no homem coincide com o orgasmo. Porém, não é uma regra. E aí, principalmente homens mais novos, onde a regulação hormonal ainda está, né, finalizando, existe a possibilidade, não estou dizendo que é uma coisa comum, mas existe a possibilidade de o homem ter pequenas porções de ejaculação antes de ter o orgasmo. E ele não percebe essas pequenas porções de ejaculação. E aí ele pode, então, né, engravidar a parceira ali nessa situação. Então não é um método seguro, tá? Aí, além desses, né, gente, como método natural, além desse, tem a abstinência, né, que é o melhor método que existe, né? Não fazer sexo é o método mais seguro, né? Já comentei com vocês. Beleza. Então, olha só. Pessoal, vimos os métodos naturais e vimos os métodos irreversíveis primeiro e vimos os métodos naturais. Vamos falar agora dos métodos não naturais, tá? Lembra que nos métodos não naturais a gente tem os químicos e os mecânicos. A gente vai falar dos químicos primeiro, tá? Os químicos são substâncias químicas que podem ser utilizadas para evitar uma gravidez, tá? Os mecânicos são dispositivos que impedem a fecundação por uma barreira mecânica física, tá? Mecânico de barreira. Então, gente, ó, primeiro método químico, tá, é a pílula. Montando essa aula para vocês aí no final de semana, eu fui pesquisar o preço dos métodos. Eu achei interessante a gente colocar o preço. E claro, tem variações e tal, mas fui botando o preço de todos os métodos artificiais aqui, tá? A pílula, gente, ela é um comprimido feito à base de hormônios sintéticos que são similares, que imitam, né, os hormônios ovarianos da mulher, né? Porque a mulher tem hormônio hipofisário e tem hormônio ovariano. Então, eles vão imitar os hormônios ovarianos. Vão imitar o quê? Estrógeno e progesterona. Tá? Então, a pílula, né, a pílula contraceptiva, a pílula anticoncepcional, ela tem hormônios sintéticos que imitam estrógeno e progesterona. Vocês lembram, gente? Lá naquele gráfico que a gente terminou a aula passada falando desse gráfico, né, que nós temos um aumento, né, teve ovulação, aumenta a progesterona, aumenta estrógeno, e se a progesterona e estrógeno se mantêm altos, o que acontece? Né? Não descama o endométrio, é porque houve uma fecundação. Né? Se houve uma fecundação, o corpo da mulher não vai fabricar um outro óvulo, não vai amadurecer o folículo para formar outro óvulo. Tá? Então, a estratégia da pílula é enganar o teu corpo. É tu, na pílulazinha, ingerir uma quantidade de hormônios sintéticos, né, artificiais, que imitam estrógeno e progesterona, para o teu corpo pensar que tem estrógeno e progesterona em grandes quantidades, manter os níveis de progesterona e estrógeno altos, principalmente a progesterona, mas estrógeno também, tá? E mantendo estrógeno e progesterona alto, gente, não ovula. Por quê? Tem que cair progesterona, para então descamar o endométrio, começar um novo ciclo, aumentar o FSH, maturar folículo e gerar, né, um novo óvulo ali dentro do folículo. Se você mantém progesterona e estrógeno altos, você não vai ter esse processo. Você estaciona no ponto ali de ficar, né, o teu corpo pensa que está grávido, e aí não vai mais fabricar óvulo. Então essa é a estratégia da pílula, né? Estrógeno e progesterona sintéticos, tá? Ela impede a ovulação, portanto. Tá? Aí, assim, gente, ó, a pílula, ela vai custar aí
de R$ 5 uma cartelinha a R$ 60 uma cartelinha, tá? Também é fornecida, né, gratuitamente pelo SUS. Se você for ao posto de saúde, fizer um cadastro, eles vão te fornecer mensalmente lá essa pílula contraceptiva, tá? Porém, tem pílulas de 5 até R$ 60 a cartela, né? Muita gente fala assim, é bom tomar pílula fraquinha. Pessoal, isso é uma falha de interpretação, não é assim que funciona, tá? A pílula, ela tem que se adaptar ao organismo da mulher. Tem organismos femininos que vão se adaptar bem com cargas hormonais menores. A maioria, claro. Mas tem organismos que só vão se adaptar bem a cargas hormonais maiores. Tem que pegar pílulas com cargas hormonais maiores. Tá, gente? Como é que se sabe isso? O mais correto seria fazer um teste hormonal e pegar uma pílula que tem uma carga parecida e tal. Mas pô, vocês sabem que mesmo numa consulta com um médico, né, particular, cara, isso os caras não fazem. A gente ainda, infelizmente, a nossa medicina trabalha muito com tentativa e erro. Então, eles vão lá, né? O médico vai olhar para tua cara e vai dizer, começa a tomar essa pílula aqui. Muitas vezes o médico ainda recebe ali, eu tenho um amigo que é médico, que ele receita uma medicação que é boa e tal, mas ele fala, Marquinhos, se eu, né, com a minha receita, né, com o meu carimbo, eu tiver tantos pacientes por mês comprando em tal farmácia este remédio, eu ganho uma viagem. Então, tem essas parcerias que os caras fazem, né? Então, ele vai olhar, vai te receitar não que isso seja ruim, né? Que esse remédio vai ser, essa pílula vai ser ruim para você. E aí, você vai testar. Beleza, tomou, não deu efeito colateral? De boa. Agora, se está tomando essa pílula e está te dando efeito colateral, está te dando muita espinha, está te dando desconforto, está te dando algum tipo de sangramento e tal, cara, não é a pílula certa para você, né? De forma geral, o que os ginecologistas recomendam? Que você tome há um mês, né, a cartelinha, e se tomou esse mês e parou, se no primeiro mês deu, né, algum efeito colateral, mas ao longo do primeiro mês parou os efeitos colaterais, de boa, pode continuar tomando. Agora, se continua, se persistir os efeitos colaterais, você tem que testar outra pílula, tá? Normalmente, gente, e aí eu tô só automaticamente aqui dando aula, né, pessoal, porque vocês, a maioria é menina, a maioria sabe como funciona a pílula, provavelmente, né? Mas temos o Zé também, né, Zé? Então, eu vou, né, explicar como funciona mais ou menos aqui. De forma geral, e claro que tem exceções, tem outras estratégias e tal, mas a estratégia mais comum é você ter uma cartela com 21 comprimidinhos. Então, a menina tomou um comprimido por dia, tá vendo? Tá marcado com os dias aqui, ó, né? Vai tomar segunda, terça, quarta, tal, toma um por dia. E aí, acabou os 21, ela vai ficar uma semana sem tomar, uma semana de pausa, 7 dias de pausa, né? No 7º dia ela volta a tomar, certo? Aí completa os 28 dias, né? 21 tomando, 27 sem tomar. Durante esses 7, perdão, sem tomar. Durante esses 7 dias que ela faz de pausa, ela vai, então, ter o fluxo menstrual, vai menstruar, tá? Tem algumas marcas de pílula que optam por ter 28 comprimidos. Só que desses 28 comprimidos, 7 são comprimidos de farinha ou de açúcar, um placebo, só para a menina não perder o hábito de tomar. Porque tem muitas meninas que tomam os 21 dias, vão parar os 7, aí no 7º dia para voltar a tomar, esquece, né? Então, algumas já devem ter se identificado com isso aí. Então, tem muitas marcas que botam 28 comprimidos, mas 7 deles são placebos, né? Não tem o hormônio, tá bem? Pessoal, aí nós temos 3 tipos básicos de pílula. O primeiro tipo chama pílula monofásica, onde todos os comprimidos têm a mesma carga hormonal, a quantidade de, né, progesterona e estrógenos sintéticos é a mesma, nos 21 comprimidos, tá? Então, essa é a monofásica, beleza? Hoje em dia, tem uma, né, tem duas, na verdade, uma que é a bifásica e outra que é a trifásica. Na bifásica, você tem 2 grupos de comprimidos com cargas hormonais diferentes, dependendo do estágio do ciclo, tá? Na verdade, você imita o estágio, né, o estágio ovulatório, né,
pré-ovulatório e pós-ovulatório. O estágio ali de crescimento do folículo, de maturação do folículo, perdão, e depois o estágio lá, né, de formação do endométrio, né, em teoria, você tem uma carga hormonal bem maior depois da ovulação, tá? Então, você tem a bifásica, onde você tem dois grupos, um que é pré-ovulatório e pós-ovulatório, então uma carga hormonal nos comprimidos que você toma antes do meio do ciclo, e outra carga hormonal um pouco maior nos comprimidos que você toma depois do meio do ciclo, tá? A vantagem dessa bifásica é que ela tem menos efeitos colaterais normalmente, tá? E ainda tem a trifásica. A trifásica, ela vai ter três, né, grupos de comprimidos com cargas hormonais diferentes. Uma no período folicular, no período ovulatório, né? E no período final ali do ciclo, tá? A vantagem dessas bifásicas e trifásicas é diminuir os efeitos colaterais. E, gente, tem uma que é chamada de mini pílula. A mini pílula, tá? Ela não tem o estrógeno sintético, ela tem só progesterona sintética. Qual é a vantagem dela? Tem menos efeitos colaterais também, só que ela não tem a mesma eficiência. Pessoal, a pílula, como método contraceptivo, tá? Vocês estão vendo que nenhum dos métodos que a gente viu até agora, fora a abstinência, né, nenhum dos métodos protege contra ISTs. A pílula, como método contraceptivo, é o mais eficiente deles, tá? Fora a abstinência. É o mais eficiente deles. Então, ele tem uma eficiência de 98%. Então, a cada 100 mulheres que tomam pílula, só 2 engravidam por algum problema, às vezes, né? Por um mau uso e tal. Então, a eficiência é muito alta. Na mini pílula, essa eficiência não é tão alta, vai baixar para os 92%, alguma coisa assim. Para que ela é usada? Tem meninas que tomam pílula não só para questão de contraceptivo, mas para regular ciclo. Vocês sabem que meninas que sofrem muito com cólica, cara, tomar a pílula diminui a cólica. Né? Diminui a cólica. Minha irmã teve isso, ela tomou pílula com 13 anos de idade, né? Ela não tinha vida sexual ativa ainda, né? Não tinha namorado, nada disso, mas ela tomou pílula porque a cólica era muito forte, né? Na época que ela tomou, minha irmã ela é 4 anos mais nova do que eu só, né? Tá com 36. Na época, não tinha mini pílula, né? A pílula normal. Mas hoje tem a opção de mini pílula, que é para meninas mais novas, só para regular o ciclo, diminuir a cólica e tal. E também ela é muito utilizada por mulheres no período de lactação. A carga muito grande de estrógeno pode influenciar a produção de leite. Então, mulheres em período de lactação que querem voltar a ter vida sexual, né, e que não querem atrapalhar a produção de leite, tomam a mini pílula, que é só com progesterona. Tá, gente? Pessoal, situações aqui sobre pílula contraceptiva. Se discute muito do problema dos efeitos colaterais, né? O que já se sabe, não se tem exatamente um mecanismo muito bem conhecido, mas já se tem quase que um consenso científico de que o uso prolongado de pílulas, durante muitos anos, pode levar à formação de trombos, tá? Entre outros efeitos colaterais, né? Mas pode formar trombos, né? Coágulos, que aí podem causar problemas. Oi, pode falar. Eu uso há bastante tempo, né? E o médico uma vez falou que se um dia eu quisesse engravidar, eu teria que fazer um tratamento, porque o tempo que eu utilizo a pílula acabou reduzindo o tamanho do útero. O do endométrio, eu não sei direito, um dos dois. Não, na verdade, provavelmente do ovário, tá? Porque assim, ó, o que acontece? Quando você toma muito tempo a pílula, você está impedindo, nesse período que você está tomando pílula, os teus folículos de trabalharem, né? Eles não estão fabricando óvulo. Então, é comum que quando você não... Vamos lá, não estou sendo lamarquista aqui, mas numa situação, não tem uma validade evolutiva, mas numa situação para o indivíduo, se você para muito de usar uma estrutura, ela vai parar de funcionar direito. Então, o que acontece, tá? Eu tenho um amigo, o nome dele é Marcos, inclusive, e ele é um obstetra, né? Ele é ginecologista e obstetra. E ele diz o seguinte, mulheres que querem tomar pílula, porque assim, ó, por exemplo, a Joana, ela parou de tomar pílula há muito tempo.
Só que isso atrapalhou muito a pele dela, então ela tá pensando em voltar a tomar por isso. E ela tá com uma situação agora, o ciclo dela a gente viu que começou a ficar muito longo, né? Muito longo, ela menstruava a cada 40 dias só e tal. Daí a gente, né, foi procurar um médico e viu que ela tá com um ovário policístico. Um dos ovários tem uma tendência, né, não tá ainda comprovado, mas é muito provável que um dos ovários seja policístico. Isso causa uma série de problemas e talvez tomar pílula melhore um pouco, né? Só que, claro, ela quer evitar. O que o Marcos, né, diz pra gente? Olha, você quer tomar pílula? Toma pílula durante 1, 2 anos seguidos, dá uma pausa de uns 2 ou 3 meses, usando outro método, para nesses 2 ou 3 meses teu folículo voltar a trabalhar. E depois tu volta a tomar pílula, né? Então, existe essa possibilidade, tá? De você ter problemas para engravidar. Não é uma realidade para todo mundo. Tem mulheres que, né, tomam pílula 8, 10 anos e aí para de tomar, no mês seguinte a gente consegue engravidar. Só que tudo vai depender muito do organismo de cada mulher. Ele afirmar que tu vai ter que fazer, talvez em cima de algum outro exame que você fez, e que ele viu que já tem uma produção menor ali de ovos. Sim, Tal, não deu a certeza. Ah, não deu a certeza, né? Ele Então falou tá. isso que ele falou, pelo tamanho, ele provavelmente teria que fazer, mas é relativo. Uhum. É relativo, é. Mas é verdade, meninas, assim, a gente sabe que tomar pílula é uma segurança, é uma facilidade, tira alguns problemas, né, de pele, melhora a pele e tudo mais, só que realmente o uso prolongado tem uma série de efeitos colaterais, tá? Então, sim, pode acontecer, mas não quer dizer que é uma certeza, né? Outra coisa, gente, é que assim, tem mulheres que gostam de emendar uma carteirinha na outra, né? Aquela história de para não menstruar. Ah, tem 21 comprimidos, não dá pausa, emenda uma na outra. Ok, tu fazer isso vez ou outra, tranquilo. Mas tu fazer isso a vida inteira, tu tem que pensar que o teu endométrio não está se renovando. Então tu precisa menstruar vez ou outra, né? A não ser numa situação específica. A mulher tem um quadro de anemia muito grave, mulheres hemofílicas, e aí o médico recomenda até que não menstrue. Mas fora isso, né, o ideal é que pelo menos aí, umas 2, 3 vezes no ano, você tenha um período de menstruação, uma renovação do endométrio, tá? O ideal mesmo é levar o ciclo normal, né? Tipo, 21 dias, dá pausa, menstrua e tal. Esse é o ideal. Mas claro que às vezes, sei lá, trabalhar, quer, né, aproveitar a praia e tal no verão. Ah, no verão não vou menstruar. Aí tudo bem, né? Uma situação dessa assim. E assim, gente, eu tô me baseando em coisas que eu leio e muito em conversas com esse meu amigo. Mas ele não, né, isso não é eu não sou médico, né? Não sou especialista nem em fisiologia, então eu tô aqui reproduzindo coisas que eu leio sobre o assunto, né? Até pela questão aqui da Joana e tal, a gente pesquisou bastante nos últimos tempos aí por conta disso, né? Certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu tinha que falar de pílula, gente. Mas acho. Ah, bem importante, uma última coisinha aqui. Meninas, tomaram pílula, tá? E até 2 horas após a ingestão da pílula, até 2 horas teve episódio de vômito, toma outro comprimido, tá? Aí tem toda aquela história, esqueci de tomar, né? Quando tu esquece de tomar um comprimido num dia ou outro, tu tem que olhar a bula, porque cada pílula, cada estratégia hormonal de cada pílula vai te dizer o que fazer, tá? Ou tu procura o teu médico, ou olha na bula, né? Ou dá um Google. Hoje em dia, bota lá qual é a pílula que você toma e dá um Google. Mas se você tomou uma pílula e até 2 horas depois tu teve um episódio de vômito, tem que tomar outra. Aquele hormônio não foi absorvido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muitas pílulas têm uma interação medicamentosa com antibióticos e outras medicações. Se tu vai fazer uso de um antibiótico, ou de um anti-inflamatório, ou de um corticoide, avisa o médico, né? Olha só, eu tomo tal pílula, eu tomo tal contraceptivo. Aí ele vai te dizer se tu precisa, né, cuidar porque vai cortar o efeito da contraceptiva ou não. Vocês não têm ideia da quantidade de mulheres que engravida porque não faz essa relação. Vai tomar um antibiótico, vai tomar um corticoide e esse corticoide corta o efeito da pílula e ela, né, tem a relação e não sabe que cortou o efeito. Então, tomem cuidado com isso, tá, gente? Alguma pergunta mais sobre pílula, galera? Não? Prof, Oi, pode falar, Tami. é indicado, entre aspas, quantas pílulas de dia seguinte ao ano para uma mulher? Opa!
Ô, Tami, eu vou te pedir licença que a gente vai falar de pílula do seguinte já já, tá? Ah, tá bom. Aí eu vou te dizer, tá bom? Sobre isso aí, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Beleza. Olha só, gente. Falamos da pílula. A injeção hormonal é a mesma estratégia da pílula. Mesma estratégia. Só que ao invés de você tomar uma pílula via oral, né, todo dia, é uma injeção que pode ser mensal ou pode ser trimestral, tá? Durante esse período que você está sobre a ação da injeção, por exemplo, uma injeção trimestral, você não vai menstruar. Mas a injeção é essa. A injeção mensal custa em torno de R$15. A trimestral vai gerar em torno de 27, 28, até uns R$30, tá? Então, é uma opção para quem não tem medo de agulha, né? E para quem não quer ficar tomando pílula todo dia, certo? Claro que não é uma carga maior de hormônios, obviamente, né? Que vão atuar mais lentamente no teu organismo. Uma estratégia diferente, né? Mas tem mulheres que se adaptam bem com essa estratégia, tem mulheres que não se adaptam tão bem assim. Então vai depender, né, de uma mulher para outra, tá certo? Isso vai variar bastante. Bom, então essa é a injeção hormonal, tá? E, se eu não me engano, gente, atualmente o SUS já fornece uma injeção também. Não sei se é a mensal ou trimestral, mas se não me engano o SUS já fornece injeção contraceptiva também, tá? Então essa é a injeção. Aí a gente vai também, olha só, para a pílula do dia seguinte, tá? A pílula do dia seguinte, galera, ela é uma estratégia totalmente diferente da pílula comum. Tá? A pílula comum e a injeção são estratégias hormonais parecidas. São os mesmos hormônios, só que um vai ser uma ação diária, né? E o outro vai ser uma ação prolongada. Libera uma substância lá na injeção que vai atuando, né, gradativamente, ali, lentamente. A pílula do seguinte não é estrógeno e progesterona sintético, gente. A pílula do seguinte é um outro hormônio. É um hormônio sintético chamado levonorgestrel. Esse hormônio, ele não vai impedir a ovulação. Porque tu vai usar depois que já rolou a ovulação, né? Depois que a cagada foi feita já. Então, a pílula do seguinte, né, ela vai impedir, presta atenção, a nidação. Ela não deixa o embrião no estágio de blastocisto grudar no endométrio, nidar no endométrio. Então, o que a pílula do seguinte faz é impedir a nidação. Ela não impede a ovulação e muito menos impede fecundação, como muita gente fala. Ah, a pílula do seguinte impede fecundação. Não, cara. Vai ter fecundação. Pode ter, né? Só que fecundou, aí lembra, forma o zigoto lá na tuba uterina, aí as segmentações, né, forma 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros, tudo na tuba uterina, forma módula, e a blástula, o blastocisto, né, que vai grudar no endométrio. É isso que essa pílula não deixa fazer. Ela descama o endométrio, ela vai levar a uma inflamação dos vasos sanguíneos do endométrio, não deixa ter vascularização correta do endométrio para grudar o blastocisto ali. Então, ela impede a nidação, tá? Consiste na injeção de pílulas, a pílula do seguinte, o contraceptivo de emergência, com altas doses hormonais, de até 72 horas pode ser usado, né? Então, assim, ela é eficiente até 72 horas após a relação sexual. Então, tu teve relação, você pode tomar essa pílula até 72 horas. Passou 72 horas, ela já não vai ser eficiente, tá? Porque ela tem tempo para agir, né, gente? Tempo, ela é um hormônio sintético que vai ter que ir para a tua corrente sanguínea, aí ela vai ter que atuar lá em células do endométrio, essas células têm que ter receptores para pegar esse hormônio. Lembra que os hormônios têm atuação específica? Não basta tu ter o hormônio no sangue, tu tem que ter na célula onde tu quer que esse hormônio atue, tem que ter o receptor para esse hormônio, né? Então, vão ter receptores, né? Os caras inventaram um hormônio sintético que se gruda em células lá do sistema reprodutor feminino e que impedem, né, a anidação, a liberação de hormônios que promovem a anidação e tal, tá? Então, impede a anidação, né? Essa pílula, então, ela pode ser tomada até 72 horas depois da relação sexual. Alguns laboratórios fazem uma pílula só, dose única. Muitos deles fazem uma pílula com 2 doses, na verdade, toma uma com um comprimidinho e 12 horas depois toma outra, né? Mas a questão é o seguinte, cara, causa muitos efeitos colaterais, tá? Cefaleia, né, dor de cabeça, normalmente um sangramento, que é a descamação do endométrio, é muito raro que não tenha, geralmente tem, tá? Pode causar enjoo, né, vômito, então causa uma série de efeitos colaterais, certo? E aí um outro detalhe, que aí entra no que a Tamires perguntou. Tamires, olha só,
quando esse hormônio sintético gruda nas células lá do sistema reprodutor feminino, ele vai destruir os receptores de hormônios da membrana. Tá? Ele é tão forte que ele gruda no receptor, mas ele destrói esse receptor. Então, o teu organismo vai demorar, né, uns 3 ou 4 meses para repor esses receptores. E nesse período, essa pílula não tem mais a mesma eficácia. Então, assim, quando você usa a pílula do dia seguinte, apesar de todos os efeitos colaterais que ela tem uma eficiência bem grande, tá, gente? Ela gira em torno aí de 95% a 96% de eficiência. Uma eficiência bem grande. Tá? Só que tomou ela vai ser eficiente, só que ela vai destruir a maior parte dos receptores de membrana. Se você tomar essa pílula de novo antes de repor esses receptores de membrana, ou seja, antes de 3 ou 4 meses ali, você vai ter poucos receptores. Você não vai ter muito hormônio sendo assimilado. Ela não vai mais ser eficiente. A eficiência vai baixar para 50%. Certo? Então, você tem um tempo aí, Tamires, de 3 a 4 meses de intervalo. Você tomou uma vez, 3, 4 meses depois é que ela vai ser eficiente de novo. Então, vai gerar uma média aí, né? Não é bem vezes por ano, né? Porque se você tomar só 2 vezes no ano, mas muito na sequência, né, em meses seguidos, já não vai ser eficiente. Então, você tem que dar um intervalo de 3 a 4 meses para ela ter a mesma eficiência. Tá? Lembrando sempre que é uma bomba hormonal, tem efeitos colaterais, né? Então, gente, é assim. Não é para ser uma coisa usada para hoje vou transar sem camisinha, amanhã eu tomo a pílula do seguinte. Não pode ser uma coisa premeditada. Porque ela traz efeitos colaterais e se em algum momento tiver uma emergência você precisar, né? Dentro desses 3, 4 meses, ela não vai mais ser tão eficiente, tá bom? Custa aí de R$3 a R$20. É uma parada barata, não é cara não, tá? Então, aconteceu uma eventualidade aí, dá para, né, apelar para ela. Até porque é um método bem barato. Só que não dá para ficar usando sempre, tá? Ô Marquinhos, qual que é o nome do hormônio mesmo? Tá aqui na caixinha, Zé, ó. É levonorgestrel. Ah, tá. Obrigado. Tá vendo? Nada. Esse que tá aqui no princípio ativo, tá vendo? Aqui tem vários laboratórios, mas né, é o mesmo hormônio. Né? Gente, esse método contraceptivo aqui, eu achei extremamente interessante quando eu fui estudar ele para trazer para vocês. É um implante, tá? É uma pequena varetinha, tamanho de um palito de fósforo. Ele é aplicado pelo médico, tem que ser um médico aplicar, e ele vai ser colocado aqui no lado interno do braço, né? E ele vai liberando um hormônio que evita a ovulação. Então, a estratégia dele é a mesma da injeção, por exemplo, só que libera ainda mais lentamente o hormônio para a corrente sanguínea. Né? Então, a duração dele é geralmente de 3 anos. Muda de uma marca para outra e tal, mas é geralmente 3 anos. Então, o médico vai colocar esse implante ali, certo? Tem um aplicador específico, vai colocar esse implante, né? E ele vai ficar 3 anos ali liberando esse hormônio, tá? Em teoria, são 3 anos sem menstruação, né? Beleza? Aí, pô, vai voltar, vai, né? Parou os 3 anos, vai lá tirar, é bom dar um tempinho, né, gente? Para não ficar ali 3 anos sem menstruar, vou dar um tempinho. Mas, em algumas situações, em casos específicos e tal, isso é interessante. O preço vai de 900 a 2 mil reais, né? Dependendo da marca e tal, fora a aplicação, né? Fora o trabalho do médico para aplicar aqui, beleza? Então, o dispositivo é de 900 a 2 mil reais. Então, um implantezinho, né? Para quem não quer ficar se incomodando muito, né? Com o método contraceptivo, ele é bem prático, né? Tu coloca ali, 3 anos tu esquece, né? Beleza? Bom, é um método químico, não esquece. Outro método interessante, só que ainda a relação custo-benefício dele não é muito boa, ele é um método caro, apesar de ser interessante, é o adesivo. Vocês já viram aqueles adesivos que tem para quem quer parar de fumar, né? Que o adesivo tem nicotina e vai liberando a nicotina ali pela pele, vai sendo absorvida para a corrente sanguínea e dá ali um pouco, né? Vai suprimir um pouco a vontade de fumar, né? Porque libera um pouquinho de nicotina. Aqui a estratégia é a mesma, só que libera os hormônios, né? Então você tem pontos específicos onde se pode colocar, né? Em algumas áreas do corpo, no bumbum pode colocar, na região do peito, aqui no meio do peito, né? Nas costas, né? Na parte externa aqui do braço, certo? No abdômen também. E é um adesivinho por semana. A caixinha vem 3 adesivos, né?
custa 70 a 100 reais, dependendo da marca. Você coloca o adesivo, deixa uma semana, passou uma semana, tira o adesivo e bota outro, então um adesivo por semana, então você tem 3 adesivos, as 3 semanas, 21 dias lá, e aí depois fica, em teoria, você fica uma semana sem usar o adesivo, e nessa semana sem usar o adesivo você menstrua, tá? Então, contém hormônios que são rapidamente liberados, né, através da pele para a corrente sanguínea. A pele absorve e joga para a corrente sanguínea. É bem eficiente, mas ainda é um pouco caro, né? Se tu comparar com os outros métodos ali, 70 a 100 reais por mês, né? É uma parada mais cara, tá? Outro método químico, gente, é o espermicida. Atenção agora. Até então, nós vimos métodos químicos que ou impediam a ovulação, pílula, injeção, né? O implantezinho, o adesivo, ou um método químico que impedia a nidação, que é aquele hormônio lá da período seguinte, levonorgestrel, que é uma bomba hormonal que impede a nidação. O espermicida, ele vai atuar ou matando espermatozoides ou tirando a mobilidade, imobilizando os espermatozoides, eles não conseguem mais mexer o flagelo, não conseguem alcançar o óvulo, tá? São produtos químicos que podem estar na forma de uma espuminha, tipo espuma de barbear, um creme ou um gel. A mulher coloca no canal vaginal, né, na vagina antes da relação, ela aplica, tem um aplicadorzinho aqui, tá vendo? Aplica na vagina antes da relação e, né, no momento da ejaculação, essa substância vai imobilizar ou matar mesmo, destruir os espermatozoides, tá? Gente, como método sozinho, o espermicida não é muito eficiente. Ele geralmente é usado concomitantemente, juntamente com um método de barreira. A gente já vai falar dele, tá? Vai custar aí de 90 a 100 reais um tubinho, né, de espermicida, certo? E aí dá para usar algumas vezes, né? Galera, outro método, e esse aqui foi o que mais me impressionou, tá? Não sei se vocês já conheciam. Meninas, alguém já viu esse método? Já conhecia esse método neovaginal? Já tinha visto. Eu Já tinha visto. Legal. Eu vou confessar para vocês que eu fui preparar essa aula esse ano. Eu dei uma aula parecida, né, para o pessoal do Pro, e aí depois, né, montando a aula de vocês, foi esse ano que eu descobri essa parada aí, não conhecia. Então, assim, quer dizer, até já tinha ouvido falar, mas nunca tinha estudado nada muito a fundo, assim. Então, o anel vaginal é um anelzinho feito de silicone, tá? Que, na verdade, parece um método de barreira, mas não é, ele é um método químico. A mulher vai encaixar, lembra que aqui, ó, o colo do útero, né, ele tem essa saliência aqui, ó, a gente tá vendo aqui. Então, a mulher mesmo vai aplicar, ela encaixa aqui, ó, esse anel vaginal, né, no colo do útero, e ele vai ficar liberando o hormônio aqui, e esse hormônio vai fazer o quê? Vai impedir a ovulação. Esse hormônio, ele é uma dosagem muito baixa, e que a mucosa vaginal mesmo absorve e joga para a corrente sanguínea. E aí você vai impedir a ovulação. Né? E pelo que eu li, né, tem só 2 ou 3 empresas que fazem isso, que fazem esse método, e o preço vai variar de 45 a 70 reais aí, e elas têm, as 3 empresas que eu vi, na verdade eu vi 2, mas parece que tem mais uma que faz, mas as 2 que eu vi, elas têm um sisteminha que você cadastra lá e recebe ou por SMS ou via WhatsApp uma mensagem para avisar quando você tem que colocar de novo, porque em teoria você coloca um anelzinho, deixa 3 semanas, né? Nessas 3 semanas você está protegida, você tira o anel, deve ficar 1 semana sem o anelzinho para então menstruar e depois coloca o anel de novo. E aí a empresa te avisa, você faz lá, né, o teu calendário certinho e ela, né, cadastra lá e ela vai te avisar quando você tem que colocar e tirar os anéisinhos, tá? Então é bem interessante. Agora a gente vai para os métodos mecânicos, gente. Nós vimos os métodos químicos, vamos para os mecânicos, tá? O primeiro é o DIU. O DIU é o dispositivo intrauterino, tá? Pessoal, o DIU é um aparelho ou feito de cobre, os mais antigos, ou de plástico, né? De material de polímero plástico inerte, né? Que não causa alergia. E ele vai ter validade de 3 a 5 anos, dependendo da marca. Ele precisa ser aplicado por um médico, galera. E qual que é a função dele? Tá aqui, né? O sistema reprodutor feminino internamente, aqui a vaca de costas, né? E aí você vai ter o quê? O médico vai aplicar esse DIU. O DIU vai fechar o cérvix aqui, o buraquinho do colo do útero. E também vai fechar aqui a comunicação do útero com a tuba uterina. Então, o espermatozoide, em primeiro momento, ele já não deve nem conseguir passar aqui. Mas se ele passar aqui, se ele conseguir passar aqui,
ele não vai conseguir passar aqui, tá? Certo? Porque já vai estar mais fraco aqui e tal, né? Além disso, os DIUs mais novos, além de serem método de barreira, como vocês estão vendo aqui, né? Ele também vai ter uma substância, vai liberar uma substância que deixa o muco do útero, porque aqui o útero também tem um muco, né, gente? Não só a vagina, o útero também tem um muco. Vai deixar o muco do útero mais viscoso e vai dificultar a movimentação do espermatozoide, vai tirar a mobilidade, né? Vai deixar o ambiente menos propício para os espermatozoides conseguirem alcançar lá. Então, é um método relativamente eficiente, né? Como eu falei, vai durar de 3 a 5 anos aí. Tem vários formatos, o mais comum é esse formatinho aqui, né, gente? Esse formatinho aqui. Esse é o mais comum atualmente. Esse aqui é um de cobre, é mais antigo, é pouco usado, já vou explicar por quê. Tem este formato aqui também, ó, tá? Que daí, o que acontece? Ele vai fazer barreiras, tá vendo? Aqui, né? Então, ele vai ser colocado aqui, vai ter barreira aqui, aqui, aqui. Ele não fecha lá em cima exatamente, mas ele fecha aqui, tá? E, galera, o de cobre, hoje ele é pouquíssimo usado, porque o cobre, ele causa alergia. Era comum que mulheres usassem o DIU, e depois de um tempo o cobre causava alergia, essa alergia causava um edema, um inchaço, e deslocava o DIU. A mulher acabava engravidando, e aí tem um problema muito sério de engravidar com o DIU ali. A retirada do DIU pode causar um aborto, né? Ela sabe que tem o DIU, engravidou, só que aí pro embrião conseguir se desenvolver, tem que tirar o DIU ali, geralmente, né? E aí, na hora de tirar o DIU, pode, né, tirar o embrião que estava grudado ali no endométrio. Então, é bem problemático, tá? Então, por isso que hoje em dia quase não se usa de cobre, se usa esses de polímeros plásticos, como vocês estão vendo aqui, ó, que eles são inertes. E eles também vão liberando ali a substância que acaba tirando a mobilidade dos espermatozoides e deixando ele mais eficiente, tá? Então, os de cobre, que são pouquíssimos usados, em torno de R$100, mais, né, a consulta do médico para colocar, e os de polímeros plásticos de R$600 a R$1.200. Esses têm hormônios sendo liberados ali, né, para tirar a mobilidade do espermatozoide, e aí também mais a consulta do médico para colocar. Bom, tem alguns médicos que já têm uma parceria aí com os laboratórios e nem cobram mais a colocação, já ganham uma grana em cima do dispositivo em si, né? Gente, um outro método de barreira se chama diafragma. O diafragma é uma cúpula de borracha fininha, montada sobre um anel de metal. Então, é um anel de metal flexível, uma cúpula de borracha, geralmente o látex, né, a mesma borracha que se faz camisinha e tal. E o diafragma, esse dispositivo, vai ser colocado também no colo do útero ali, vai encaixar no colo do útero, vai fechar o cérvix, né? Então, a mulher coloca ali o diafragma antes da relação, tem toda a relação, depois da relação ela tira o diafragma, tá? Tem alguns diafragmas que são, a maioria é descartável, vai custar em torno de 4 até 10 reais aí os descartáveis, e tem alguns que são reutilizáveis, né? Que pode aí tu lava ali com água quente e tal. Não hoje em dia quase não se usa, mas ainda tem gente que opta por esse, que é reutilizável, vai custar em torno de 15 reais, tá? Gente, os espermicidas geralmente são usados com o diafragma. O espermicida sozinho não é um método muito eficiente. O diafragma sozinho também não teve a eficiência de uma camisinha. Mas quando você combina os dois, como contraceptivo, eles têm uma eficiência bem legal. Tá? Como contraceptivo. Certo? Não vão proteger contra ISTs. Tá? Gente, todos os métodos que a gente viu até agora, sejam eles, né, os irreversíveis, os reversíveis naturais, os reversíveis não naturais ou artificiais químicos, os mecânicos que a gente viu até aqui, né, DIU e diafragma, eles não protegem contra ISTs. Eles só protegem contra a gravidez, tá? Agora, o preservativo, a famosa camisinha, tá, é o único método contraceptivo que protege também contra ISTs. Protege contra a gravidez, né, evita a gravidez, e também protege contra ISTs. É o único método que protege também contra IST, tá? Nós temos 2 preservativos, masculino e feminino. Algumas curiosidades sobre preservativo aqui. Vocês sabem que quem inventou o preservativo foi o Goodyear, né? O mesmo cara da fábrica dos pneus lá. Trabalhava com borracha e foi o cara que inventou o preservativo. No início, o preservativo não era de látex, como a gente tem hoje, era de outra borracha, né? Fininha também e tal, mas não era o látex. Então, hoje se usa látex, que é muito resistente, né? E bem flexível, bem fininho e tal.
O uso de preservativo, ele tem registros, tá? Há mais de 7 mil anos, né, de se usar preservativo. Eles eram feitos com tripa de bicho, né? E tinha muito mais uma questão higiênica do que proteger contra a doença, né? Então os caras usavam lá por uma questão de higiene, né? A frescura. Mas tem já datações de 7 mil anos de uso de preservativo, tá bom? Gente, tem preservativo masculino e feminino. O feminino, tá? É um invólucro de borracha que se coloca no interior do canal vaginal, previne ISTs, além de prevenir, né, a gestação. Então você tem um anelzinho de borracha mais grossa e ele é fechado, essa ponta aqui é fechada, né, vedado, e outro anel de borracha mais grossa aqui com essa abertura, né? Então esse invólucro de borracha aqui. Então a mulher vai colocar, né, essa ponta aqui dentro do canal vaginal, tem uma lubrificação aqui, né? Já tem um lubrificante dentro desse preservativo, e vai ficar essa partezinha para fora. Vai custar aí de 10 a 65 reais a unidade. Então vejam o seguinte, eu não sei, tá, meninas, se vocês aí têm o hábito de usar, mas o que a gente lê, né, sobre esse preservativo? Ele é caro, proporcionalmente ao masculino, né? Ele é bem mais caro, ele é menos prático de colocar, e esteticamente fica uma parada também um pouco estranha, que fica esse negocinho para fora. Nada, não é um problema, mas somando as desvantagens, a galera prefere usar, né, o preservativo masculino, de forma geral. Então o preservativo feminino não teve uma saída muito grande. Se falava muito em autonomia da mulher, né? Tipo, não, mas é um preservativo que a mulher vai comprar, ela vai usar e tal. Mas hoje, dados mostram que cerca de 45% dos preservativos masculinos são comprados por mulheres, né? Então, acho que isso também é uma autonomia, né? De a mulher exigir que o parceiro use ali e tal, né? O parceiro deveria querer usar, né? Mas sabe como é que é. Então, gente, o preservativo masculino, então, feito de látex também, igual o feminino, tá? Igual também o diafragma, geralmente. Saquinho de borracha que é desenrolado sobre o pênis ereto, isso é importante. Meus alunos perguntam, às vezes, professor, não dá para botar antes? Não, não dá, né? Os alunos de primeiro ano, às vezes, perguntam. Então, tem que ser com ele ereto. É importantíssimo de segurar essa pontinha aqui, para não deixar ar, porque é ali que vai ficar o esperma na ejaculação, né? Então, tem que segurar a pontinha ao desenrolar sobre o pênis, né? Para não ficar ar aqui. O preço aí, um pacotinho com 3 unidades, vai custar de 3 a 12 reais. Gente, tem hoje, para quem tem pessoas que têm alergia a látex, né? Então, hoje tem látex sintético. É um látex hipoalergênico. Ele é um pouquinho mais caro, não chega a ser 50% mais caro, assim, e tem a opção de você comprar camisinha, tanto masculina quanto feminina, de látex sintético, tá bom? Então, os preservativos protegem também contra ISTs. Vamos fazer um exercíciozinho aqui da UFSC, ó. Tá lá no livrinho do poliedro, tá? Na página 210, a questão 29. As figuras abaixo mostram procedimentos cirúrgicos do aparelho reprodutor masculino e feminino, denominados de vasectomia, e ligação tubária ou laqueadura, tá? Apesar do termo ligação, né, eles chamam de ligação porque eles dão um ponto ali, mas eles cortam, na verdade, né, gente? Então tá. Assinale as proposições. Então a gente tem vasectomia no 1 e a laqueadura, ligação tubária no 2. Vamos assinar as corretas. 01, homem que se submete à vasectomia, mostrado na figura 1, tem preservada a capacidade de ejacular normalmente. Tranquilamente, né? Lembra? A ejaculação só sai sem espermatozoides, mas a ejaculação, né, é formada pelo... Não está no desenho aqui, mas vai ser aqui em cima, né? O líquido da vesícula seminal, né? O líquido seminal e o líquido da próstata, o líquido prostático. Então, verdadeira A1. 2. Uma mulher submetida ao procedimento de ligação tubária, mostrado na figura 2, mantém a produção de óvulos, ovócitos secundários, mas esses não podem ser alcançados pelos espermatozoides. Verdade, ela continua produzindo normal, só que eles são reabsorvidos, que não tem como ser, né, fecundados. Tranquilo. 4. Os ovários continuarão produzindo os hormônios FSH, hormônio estimulante do folículo, né? E LH, hormônio luteinizante, estrogênio e progesterona mesmo depois da cirurgia. Por que essa aqui está errada? Qual que é o erro? Gente, ovário nunca produziu FSH e LH. FSH e LH são hormônios da adenopófise. A falha está aqui, tá? Eles vão continuar produzindo o que eles produziam antes, que é estrogênio e progesterona. Tu pode fazer a laqueadura que não vai comprometer a parte hormonal do ovário, tá? Porém, o ovário nunca produziu FSH e nunca produziu LH, que são hormônios adenohipofisários. Então, é por isso que está errada a 04.
8. O homem vasectomizado mantém a produção normal do hormônio testosterona, uma vez que isso é lançado diretamente na corrente sanguínea. Perfeito. A parte hormonal não vai ser comprometida. Tá? 16. Ambos os procedimentos cirúrgicos são considerados métodos anticonceptivos e são eficientes na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis? Não, né, gente? Esses métodos não protegem contra ISTs, DSTs, né? Não protegem. Então, falso. 32. Como o homem vasectomizado não mais elimina espermatozoides, não pode mais transmitir o vírus da AIDS para seus parceiros sexuais. Falso, né, gente? Claro, né, que é falso. É secreção, o próprio esperma, né, mesmo sem espermatozoide, então falso. 64, no caso da mulher submetida ao procedimento de ligação tubária, com o passar dos anos, os óvulos ovócitos secundários acharão um novo caminho até o útero, por isso o procedimento cirúrgico deve ser sempre repetido a cada 10 anos. Cara, nada a ver, né? O óvulo não vai achar não tem uma outra, não tem um atalho para o útero, né? A tuba uterina e pronto, cara. Cortou a tuba, acabou, já era, né? Então, falso. Uma última aqui, ó. Técnica reverte menopausa e devolve fertilidade. Isso aqui é uma curiosidade, tá, gente? Ó. Mulher estéril voltou a produzir óvulos após receber um transplante de ovário congelado nos Estados Unidos. No procedimento médico cirúrgico acima, o tecido ovariano transplantado foi induzido por hormônios a produzir óvulos. Isso foi possível porque a função ovariana é estimulada pelos seguintes hormônios secretados pela hipófise. Então, eles pegaram uma mulher que era, né, que não, já estava na menopausa, e fizeram ela, a partir de hormônios, estimularam lá com novos tecidos que colocaram, né, transplantaram um ovário novo para ela, e estimularam esse ovário novo, né, a produzir óvulos. Como? Né, a partir dos hormônios folículo estimulante e luteinizante, né, FSH e LH, que estimula o ovário a trabalhar. Tá bom? Então tá aqui, gente, ó, as sugestões de exercícios para vocês, tá? Estão lá os exercícios sobre métodos contraceptivos, estão nos exercícios complementares, beleza? E tem a listinha de biológica, que não tinha muito exercício aí que eu consegui listar de vestibulares, tem uns 5 só lá, mas tem esses aqui que são bem legais também, tá bom?